Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. E eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje, segunda-feira, a primeira live da semana. Enquanto a plataforma avisa as pessoas que estamos online, eu gostaria de pedir a vocês que me seguissem nas redes sociais, sempre pelo meu nome, Lael Bastida. Eu deixarei também, no primeiro comentário deste vídeo, o meu telefone pessoal, para que vocês possam fazer perguntas ou interagir comigo, porque como eu estou gravando no celular, eu não consigo responder, ok? E, sempre que possível, compartilhem e deem o like. Eu tenho visto muita gente na internet fazendo minhas pesquisas sobre o que está sendo falado, o que está sendo oferecido, até para ver se vale a pena eu ser mais uma das vozes que gritam nesse ambiente e falam sobre uma experiência. E eu não sei, realmente eu não sei se eu devo ou se eu deveria fazer isso, fazer comparativos. E quando eu digo fazer comparativos, eu não estou falando em ser melhor ou pior, não é nesse nível. Mas é se vale a pena ter mais vozes gritando. E eu sei que, aparentemente, existem mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, quase 8 bilhões, se já não tiver chegado a isso. E parece que não, mas com esse sistema de tradução de internet simultânea, para qualquer língua, qualquer pessoa de qualquer parte deste mundo, que essa mensagem chegar até ela pode aproveitar. Entende? E o fato dela poder aproveitar, o fato de poder ser possível que essas pessoas saibam que isso existe, e aí faz tudo valer a pena. E mesmo aqui, em nosso ambiente, nesse Brasil, nessa América do Sul, muitas vezes as pessoas não vão especificamente em uma determinada mensagem, mas de repente são repassadas, são compartilhadas por amigos e chegam até elas. E quando essas mensagens chegam, não dá para se comparar com esse tipo de comparação, porque eu poderia pensar assim, se já tem alguém falando alguma coisa parecida, nem necessariamente precisa ser a mesma coisa, alguma coisa parecida, por que eu vou falar também? Mas não é assim. Primeiro, tem poucas pessoas nesse mundo que têm essa experiência. E eu estou falando de uma experiência prática. E eu estou falando de focar nessa experiência prática. E ser um caminho, e ser uma maneira que as pessoas atinjam. Sejam quem for essas pessoas. Atinjam, tenham acesso, seja possível para que elas tenham essa experiência prática. Existe uma experiência que é uma das portas, mas é a porta de entrada para que você chegue e se aproxime cada vez mais para receber essa experiência. E é estar na companhia da verdade. Estar na companhia da verdade não é
estar na companhia da verdade, mas é um termo utilizado que em outros países tem outros nomes. Por exemplo, na religião cristã é dito: onde 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu lá estarei. A presença da verdade, ela acontece quando uma pessoa que tem o conhecimento, uma pessoa que conhece essa experiência, que conhece essa luz interior, que conhece o Espírito, ele fala sobre isso. E ele está, de alguma forma, levando as pessoas, de alguma forma sendo a ponte, de alguma forma sendo o alto-falante dessa mensagem. E eu estou falando da mensagem real, oferecida por o Mestre. Em algumas culturas, e eu acredito que muitas pessoas, inclusive aqui nesse país, por causa do yoga, né, por causa dessa propagação que houve durante muito tempo, e ainda existem muitas escolas de yoga, essa palavra se popularizou e essa palavra se chama satsang. Eu não sei o nível, porque eu não frequento essas escolas. Então eu não sei o nível de profundidade com as quais as pessoas entendem satsang. Mas satsang nasceu, essa palavra, ou a companhia da verdade, nasceu da possibilidade do ser humano ter essa experiência. A possibilidade real, por exemplo, alguma pessoa que tem essa experiência com alguma pessoa que tem a possibilidade de ter essa experiência. Isso é satsang. Esse satsang pode ser o mestre e o discípulo, onde o mestre pode dar ao discípulo esse conhecimento, pode ser entre um santo e o discípulo, onde esse santo pode dar o conhecimento, ou pode ser entre uma pessoa que recebeu o conhecimento com uma pessoa que quer receber o conhecimento, e essa pessoa pode levar esta pessoa a ter contato com essa experiência. Fora isso, é uma tentativa. Satsang não é um exercício, é uma experiência. E eu vou falar um pouquinho sobre o sentimento de satsang. Sabe quando você vai... Isso aconteceu comigo, por isso eu vou contar da minha experiência. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, acontecia comigo uma busca consciente. Eu não estava satisfeito com o que era dito e ensinado nos meios que eu vivia, nos lugares que eu vivia, com as pessoas que eu vivia. E conscientemente eu comecei a procurar. Eu só posso falar de mim, tá, gente? Então eu poderia incluir 2 amigos nessa busca, mas eu vou falar de mim. Como se eu estivesse sozinho, mas eles estavam comigo. Os 3 aprenderam a mesma coisa que eu, no mesmo lugar que eu, da mesma forma que eu. Então, eu posso falar só de mim, porque eles estavam lá, e não só eles, mais pessoas. Mas eu vou falar de mim, do que eu sentia, do meu sentimento. E eu me lembro que havia uma insatisfação espiritual em mim, que dizia lá: você precisa encontrar, você tem que encontrar, é possível encontrar, porque alguém sabe, entende isso? Alguém tem essa experiência é possível, ela está aí. Algumas pessoas nesse mundo podem ter essa experiência, você precisa encontrá-las. E não era para mim, leia as escrituras, participe de alguma coisa, não, eu não queria isso. E eu me lembro que eu encontrei algumas pessoas, e eu me lembro de uma delas, que eu fui inclusive numa chácara, no sítio, junto com esses 2 amigos, para conversar com ela. Essa pessoa já até morreu. Ela sabia muitas línguas,
dialetos, já tinha viajado uma boa parte desse mundo em busca dessa experiência e tinha, eu não sei porquê, não sei como, mas tinha montado, assim como tanta gente, um grupo de pessoas. E eu fui até ela. Eu e esses meus amigos fomos até ela. Então, quando eu cheguei lá, e eu vi esses meus amigos, os dois interessados no que ele estava oferecendo, e eu não. E por que eu não estava interessado no que ele estava oferecendo? Porque o que ele estava oferecendo não era o que eu queria. O que eu queria não era uma coisa que eu sabia exatamente o que era. Eu tinha uma noção, mas era uma coisa de alma, era uma coisa de espírito, era uma coisa do meu interior, uma coisa que dizia: onde está? Onde está essa pessoa que sabe disso? Eu não sei em que ponto de minha vida que eu descobri que alguma pessoa tinha que ter essa experiência. Essa experiência não viria sem uma outra pessoa. Eu não sei em que ponto que eu senti, que eu percebi, o que eu li, o que eu ouvi, eu não sei como nasceu isso, não me lembro. Que dizia assim: você não vai encontrar essa experiência que você está procurando, essa específica experiência que você está procurando nos livros, nem nas igrejas. Você não vai encontrá-la nos templos, você não vai encontrá-la nas escolas, você não vai... Onde você encontraria essa experiência? Essa experiência só seria possível quando você encontrasse uma pessoa que tinha essa experiência. Isso, alguma coisa dentro de mim tinha certeza. Eu tinha que encontrar uma outra pessoa. Deveria haver alguém andando por esse mundo que tinha essa experiência. Depois eu descobri que tinha milhões de pessoas nesse mundo que tinham essa experiência. Mas como eu falei no início dessa live, perto de quase 8 bilhões de pessoas, alguns bilhões não é nada, você pode nunca encontrá-las. Tanto que é difícil cruzar com uma delas. A maioria, pelo menos aqui do Brasil, eu conheço a maioria. Porque eu comecei a ter contato com essas pessoas em 1973. Mas precisamente dia 9 de fevereiro de 1973, eu conheci as primeiras pessoas. Um pequeno grupo. Pequeno. Acho que tinha umas, sei lá, 2, 3 pessoas. Eu acredito que no dia que eu cheguei, na verdade, tinha uma pessoa. Depois, com o passar da semana, uma pessoa ou duas, parece que vieram, uma da Bahia, outra do Rio de Janeiro, ou 2 do Rio de Janeiro. Acho que veio alguma, não sei se do Chile. Eu sei que algumas pessoas começaram a vir até, era São Paulo isso, vir até São Paulo para ajudar aquela pessoa que estava começando tudo. Eu não vou citar nomes, tá? Não é o caso agora. E essas pessoas estavam começando todo um trabalho no Brasil. Porque antes delas não havia ninguém que tinha essa experiência. Existem relatos em alguns lugares que eu li de que para você encontrar essa experiência, muitas delas iam até para a Índia. Experiência não tem nada a ver com a civilização, ok? Tem a ver com a pessoa. Agora, isso aí, você ir buscar uma experiência que você nem mesmo sabe muito bem o que é, num lugar onde está cheio de pessoas oferecendo essa experiência sem tê-la, é muito complicado. Então eu fico imaginando as pessoas descendo no Oriente, naqueles lugares malucos, seguindo aquelas pessoas doidas, e aquelas pessoas dizendo que tinham essa experiência. Louco isso, né?
E eu sei que aqui muita gente diz que tem essa experiência. Isso é mais doido ainda. E eu me lembro da sinceridade da pessoa que eu procurei, que eu falei no início. Eu estou meio assim, resfriado, muito gelado. E eu me lembro que quando eu estava na presença dessa pessoa, ela estava ensinando uma maneira de meditar. E eu cheguei para ela e perguntei: eu posso fazer umas perguntas? Ela disse sim. Era para isso que a gente estava lá. E eu falei para ele: quanto tempo faz que você pratica isso? Gente, ele falou para mim assim, na época, né, eu tinha 17 anos, ou 16. Ele disse para mim assim, há mais de 20 anos. E eu viajei, fui para a Índia, fui para um monte de lugares. Cursei tal escola. E eu falei para ele: o que você ensina? Ele falou isso. Na hora que ele falou que ele ensinava, eu olhei para ele, e naquele momento eu sabia. Ela não era mais uma das pessoas, mas não era a que eu procurava. Não tinha a experiência que eu procurava. Aí eu olhei para ele, e ele continuou insistindo para que nós três fizéssemos parte da experiência que ele estava seguindo. Aí eu olhei para ele e perguntei: você já viu Deus? E ele disse não. E quando ele disse não, ele só comprovou o que eu estava percebendo. E não é que ele não tinha qualidades que pudessem ajudar-me de alguma forma, mas não era ajudar-me naquilo que eu estava procurando. Naquele momento eu vi, ela não era uma daquelas pessoas que eu procurava que tinha experiência. E assim, para ele, ter a experiência significa iluminar-se. E qualquer coisa levaria à iluminação. Qualquer coisa. Qualquer fé levaria à iluminação. E eu olhei, eu ouvi a resposta dele. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que eu não reconheci naquela pessoa a experiência que eu estava procurando. É outra história, tá? Ele tinha muitos discípulos. Acho que na época ele tinha 12 mil pessoas que o seguiam presencialmente em vários estados do Brasil. E eu não estava duvidando da capacidade de ensinar um monte de teorias, um monte de coisas, mas não ia me oferecer a experiência que eu estava procurando. Então eu disse para ele: olha, eu não posso ficar contigo. Você é uma pessoa que estudada, você que viajou, você sabe um monte de coisas, mas a experiência especificamente que eu estou procurando, você não tem. Então, assim, eu preciso encontrar uma pessoa que tenha essa experiência que eu estou procurando. Se eu não encontrar essa pessoa, eu não vou ficar com ela. Eu não vou pegar meu tempo. Por quê? Você está dizendo para mim que você não tem essa experiência. Que você tem a esperança de conseguir essa experiência um dia, ou de me levar junto com você nessa jornada para um dia atingir essa experiência. E eu não era o que eu queria. Eu não queria isso. Porque uma coisa que fez muito sentido para mim foi assim: esse conhecimento é uma semente. Ele é uma semente, ele é uma árvore e ele é o fruto. Mas ele é uma semente. Então ele não era uma jornada. Ele era uma coisa física, real, a ser recebida. E essa coisa era o princípio da experiência.
E essa coisa era o trajeto, o meio a atingir a iluminação. E não ter a experiência, não ter a semente, não ter acesso a isso, e usar o conhecimento e a busca e as escrituras e a loucura para poder atingir os frutos, sem ter a semente. O próprio Jesus, ele disse, e o semeador saiu a semear, e quando ele saiu a semear, ele saiu a espalhar as sementes, e quando ele saiu a espalhar as sementes, significava, ele estava dando uma experiência para pessoas que não tinham absolutamente nenhuma bagagem para atingir, para fazer com que essa semente se tornasse uma árvore e desse fruto. Ele estava jogando, e algumas dessas pessoas que iriam receber essa semente, iriam plantar essa semente. Outras nem plantariam, porque são rochas. A semente simplesmente ia bater e cair no chão, e não ia germinar. E mesmo para aquelas pessoas que pegassem essa semente, ainda assim elas iam ter que pegar essa semente. Iam ter que plantar, regar, cuidar da semente, para que ela se tornasse uma árvore. E para que ela pudesse, enquanto não desse frutos, se proteger embaixo dessa árvore, com sua sombra, sua proteção, mas que um dia colheriam os frutos, comeriam do fruto dessa árvore. E isso para mim fazia com que eu tivesse esperança de que eu não precisaria ser perfeito, de que eu poderia ser uma pessoa normal, da multidão, uma pessoa comum, mas que eu precisaria encontrar alguém que tivesse recebido, que tivesse nas mãos a semente. Eu precisaria encontrar essas pessoas. Quem são essas pessoas? Onde estariam essas pessoas que receberam o conhecimento da luz, que receberam o conhecimento da verdade e que estariam seguindo esse Dharma, que estariam seguindo esse caminho? Essas pessoas me interessavam. E talvez eu nem estava procurando encontrar uma pessoa que a gente, depois eu descobri que não era bem assim, mas a gente achava que eram santos. Sabe, eu vi uma história, por exemplo, São Francisco de Assis, eu olhava para a pessoa, dava a impressão que ela tinha recebido a semente, mas eu pensava, já recebeu de quem? Entendeu? Porque não parecia. Mas aí eu me lembrava que aquele era um filme, não era história verdadeira. Era mais ou menos um roteiro baseado na história dele. Então não era o que ele viveu. Então realmente ele poderia ter encontrado. Por exemplo, quando ele foi, se não me engano, São Francisco de Assis, ele foi lutar nas cruzadas. Talvez nas cruzadas ele tivesse encontrado alguém, e quando ele voltou chocado com a guerra e voltou chocado também porque ele tinha uma experiência. Eu sei que quando eu assisti aquele filme, o que eu podia imaginar era isso. Ele recebeu essa experiência sim, para ser o que ele foi, ter a experiência que ele tinha, ele devia ter a semente nas mãos. Só que eu não pude encontrá-lo, ele viveu em outra época, eu só sabia a história dele. Eu precisava encontrar alguém vivo, eu precisava andar por esse mundo e achar alguém. E eu ficava buscando, eu ficava lendo e tentando reconhecer, será que essa pessoa tem? E até que eu peguei um panfleto uma vez. E esse panfleto era até um mimeógrafo, imagina, em 1973. E estava escrito assim, isso foi acho que entre o dia 4 e dia 9. Eu peguei esse panfleto na mão. E esse panfleto dizia assim, existe a luz do sol, existe a luz da lua, das estrelas, a luz elétrica, mas existe uma outra luz que está dentro de você. E terminava assim, eu posso te mostrar essa luz. Na hora que eu li isso, eu li e falei, é isso que eu quero. Se realmente essa pessoa que escreveu isso não só
recebeu essa semente, não só fez essa semente se tornar uma árvore, mas está colhendo os frutos dela e está oferecendo essa semente. Eu quero achar essa pessoa. E aí eu fui para São Paulo. Eu estava em Sorocaba na época. Aí eu fui para São Paulo. Eu tinha 17 anos. Eu já conhecia São Paulo, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 15 eu já estava morando em São Paulo. Dos 15 aos 16, acho que dos 15 aos 16, final dos anos 73, 72, no final dos anos 72, eu estava voltando para Sorocaba. Aí já com esses dois amigos que eu conheci em São Paulo. Todos éramos desenhistas. E aí voltamos e começamos nossa busca. E aí eu me lembro que eu peguei e falei, ok, vamos os três para São Paulo. E os três fomos. Saímos de Sorocaba, quando terminava o expediente na empresa, pegávamos um ônibus em frente à avenida, passava um ônibus ali que ia para São Paulo e corríamos a São Paulo lá, chegávamos, pegávamos outro ônibus, íamos até o local, não tínhamos carro na época, íamos até o local onde estava a pessoa que estava distribuindo aquele panfleto. E eu cheguei. E como sempre eu pedi para falar com ela. E eu cheguei para essa pessoa e falei: você já viu Deus? Ela olhou para mim, olhou nos meus olhos e disse assim: mais nítido, mais claro do que eu estou te vendo. E quando ele disse isso, eu falei: mas eu posso ver? Ele falou sim. Era em fevereiro, dia 9 de fevereiro isso. Ele falou assim: em março agora, mês que vem, vai vir uma pessoa que não só a pessoa tem essa experiência, mas ela está autorizada a revelar essa experiência. Ela é um santo. Aí eu falei: tudo bem, então vou esperar essa pessoa. E eu comecei, porque esse era o propósito, o meu propósito. Eu iria ouvir essa pessoa que espalhou os panfletos, que estava começando. Essa pessoa se chamava Celso. Talvez ele até assista esse vídeo aqui em algum momento. Ele ainda está vivo. Ele mora em Caxias. E aí eu escutava essa pessoa todas as noites. É sério, todas as noites eu ia de Sorocaba para São Paulo só para ouvir esse cara falar dessa experiência, enquanto não chegava outro. Isso foi entre dia 9 até o mês de março, de fevereiro até março. Eu fui assistindo e fui escutando e ouvindo. E aí veio como eu falei, veio uma pessoa do Rio, veio outra pessoa da Bahia, veio outra pessoa acho que do Chile, E essas pessoas foram chegando. Veio uma pessoa, se não me engano, não sei se da Austrália. Passaram, parece que alguns ingleses. Mas eles vinham e falavam dessa experiência, e todos eles tinham essa experiência. Todos eles tinham essa semente, todos eles conheciam isso, já tinham aprendido o acesso a isso. Eu falei: eu quero ter esse acesso. E aí eu fiquei. Eu faria 18 anos em junho de 1973. Aí eu estava ali escutando, e quando chegou março, pouco antes de junho, quando chegou março, essa pessoa veio e ela conversou com a gente e começou a falar: olha, amanhã ou depois, um desses dias agora dessa semana, eu vou ficar aqui alguns dias, eu vou iniciá-los, eu vou oferecer essa experiência para vocês. Antes eu vou fazer uma pequena seleção.
para ver quem quer realmente ou não, quem está preparado ou não, não no sentido preparado, porque não havia tempo para isso, mas o suficiente para ter o entendimento de que ia receber algo que teria que cuidar. Teria que ter um mínimo de disciplina. E ele foi. Éramos, nem lembro quantas pessoas nessa época. Eu sei que logo depois, 90 pessoas, não nesse mês, tá? Mas a próxima vez que chegou uma dessas pessoas para o Brasil foi em setembro. E em setembro ainda desse ano, em setembro de 73, eu já tinha 18 anos, eu tive 18 em junho, e em setembro eu recebi junto com mais 90 pessoas. Mas nessa específica sessão de conhecimento, eu fui recusado. E eu fui recusado porque eu tinha 17 anos. E havia um cuidado com as leis. Eu não sabia disso e não daria mais tempo. De que eu teria que ter uma emancipação de maioridade para poder receber o conhecimento. Aí eu vi que eu ia ficar de fora. Eu só ia poder receber o conhecimento depois de junho, porque não dava tempo de eu conseguir. E eu sei que veio essa pessoa em março, e depois a próxima, que não foi nem a mesma, a próxima pessoa foi em setembro. E foi aí, já com 18 anos, que eu aprendi a meditar. E nesse momento, aquilo que eu estava buscando, aquilo que eu estava indo atrás, estava acontecendo na minha vida. Eu estava numa sala, junto com, parece que foram 4 grupos, porque não cabia na sala todo mundo. Uma média de entre 20 e 25 pessoas, que foram divididas as 90 que estavam lá. E aí, na minha vez, eu ali naquela sala, e aquela pessoa, ela estava indo de uma por uma e explicando uma por uma como tinha que fazer o acesso. Primeiro ele falou no geral, depois ele foi em uma por uma explicando como ia fazer o acesso. E vendo se a pessoa estava fazendo direito. Cara, era tudo que eu queria. Era tudo que eu buscava. Comprovou tudo. Comprovou o que havia escrito nas escrituras, comprovou o que eu tinha lido em tantos livros, comprovou aquilo que eu tinha visto nos filmes, comprovou aquilo que eu via nos santos, comprovou aquilo que eu via nos pretensos iluminados, comprovou aquilo que eu via, que nem mesmo as pessoas que muitas vezes eu lia e via sobre elas não tinham essa experiência, comprovou que havia essa experiência. E comprovou que realmente eu estava certo quando eu cruzei com algumas pessoas e não fiquei com elas. Porque a minha exigência era exatamente essa. Se não fosse para encontrar uma pessoa que tivesse essa experiência, eu não ia escutar. E eu não falo que não ia escutar no sentido de que eu não... Eu li muitos livros, eu conheci muita gente, eu aprendi muito com tanta gente. Mas aprender com as pessoas não significa que você vai conseguir o que você quer. Aprender com as pessoas significa aprender com as pessoas. E você vai aprender um pouco do que... Por exemplo, tem muita gente aqui ouvindo as lives, tem muita gente participando disso. Eu conheci muitas e muitas pessoas desde 1973, eu faço isso, tá? Isso que eu estou fazendo aqui em live, eu faço presencial. Desde 1973, eu tenho formado grupos em vários lugares do Brasil. Eu tenho participado de grupos em vários lugares do Brasil. Eu viajei para um monte de lugares, só para os Estados Unidos eu fui 16 vezes. Então não é uma coisa. Sabe, eu fui na Venezuela, na época a Venezuela era outra Venezuela. O petróleo comia solto, a América do Sul era o país mais rico. A América do Sul era outro mundo aqui. A gente ia para as praias, era maravilhoso. Era outro mundo. Os carros eram diferentes, as pessoas eram diferentes, a cultura era diferente. E desde aquela época eu tenho falado sobre isso. Eu fiz voto de castidade, pobreza e obediência durante 11 anos, só estudando essa experiência.
só convivendo com algumas pessoas, só para viver essa experiência. E durante esses anos todos, eu fazia um misto de aprender com elas, aprender com as escrituras, aprender com as pessoas que escreviam livros, ouvir pessoas, procurar gente que, sabe, que tivesse alguma coisa para me ensinar, aprender com elas. Eu fiz isso durante 11 anos. Depois disso, eu continuei minha jornada até hoje. São praticamente 50 anos de busca, de loucura, de jornada, de conhecimento, dessa experiência de ser um louco de Deus. Entende? E aí eu descobri, por isso é uma das coisas que eu queria falar, eu fui para o lado do comportamento humano. Por quê? Porque eu descobri que mesmo tendo essa experiência, tem muita coisa que eu não sabia. Porque uma coisa que eu aprendi primeiro eram as energias que existem dentro desse corpo e fora desse corpo. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi. E eu aprendi que havia centros de força, centros de poder, centros de energia dentro de mim, usinas de poder, usinas de energia dentro de mim, que cuidavam do meu corpo. Que não era só esse corpo físico, feito do barro, não era só isso. Havia dentro dele uma gama de coisas que eu não conhecia. E eu fui aprender sobre isso. E eu descobri que o mundo era muito mais do que eu via com esses olhos, com esses sentidos. O mundo era muito mais. Imagina nesses 50 anos, quanta coisa eu não vi. E eu fui convivendo com pessoas, aprendendo. E aprendendo para mim e aprendendo para poder ajudar as pessoas. E muitos anos eu fiquei assim. Aí eu aprendi o comportamento humano. E por que eu fui buscar o comportamento humano? Porque uma vez eu estava ouvindo uma pessoa. Essa pessoa quis me conhecer, porque sabia que eu tinha uma experiência espiritual, sabia que eu conhecia a meditação. E essa pessoa chegou para mim e falou: eu quero essa experiência que você tem, vamos conversar. E aí eu conversando com ela, ela chegou para mim e falou: olha, o que eu posso te ajudar, o que eu posso te dar em troca, é o que eu sei sobre comportamento humano. E ele era um dos tops. Ele é um dos tops. Eu o considero um dos maiores no comportamento humano. E ele disse para mim: eu te ensino tudo o que eu sei e você me ensina tudo o que você sabe. E começou aí minha jornada sobre o comportamento humano. O interesse dele era transmitir para mim tudo aquilo que ele sabia, sobre tudo aquilo que ele se certificou sobre comportamento humano. E me dar toda essa certificação, porque ele tinha uma empresa para isso. Me dar toda essa certificação, e eu fui certificado em tudo. Mas o meu interesse no comportamento humano era: o comportamento humano é bem assim, gente. Poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas têm essa perspectiva. E é essa perspectiva que eu tenho, e é essa perspectiva que eu preciso que você tenha para que minha mensagem possa ser passada para você fluentemente. O comportamento humano, ele nasceu. A PNL, essas coisas todas, elas nasceram da observação de algumas pessoas, Bandler, Glinder, Anthony Robbins, toda essa turma. Eles começaram a observar. Glinder, eu acho que não sei se foi. Eu sei que eles, junto com o Anthony Robbins, eles começaram a observar, e o Anthony Robbins creio que veio depois, eles vieram antes. E assim outras pessoas, Jim Rohn, tantas pessoas nesse mundo, que de repente descobriram que havia algo mais. E eles começaram a trilhar esse caminho da descoberta. Por quê? Porque o comportamento humano é uma coisa fantástica, e eles nem mesmo sabiam por quê. E o porquê do comportamento. Eles começaram a descobrir que haviam dentro deles, dentro de mim, dentro de cada ser humano, necessidades que haviam, sabe, Abraham Maslow, tanta gente, tanta gente. Eles começaram a descobrir que haviam coisas dentro de nós que nós não conhecíamos, que nos impulsionavam numa direção evolutiva. É bem assim, gente. Que eram naturais, que vinham com esse corpo, a gente nascia com elas. Todos nós temos o mesmo corpo, todos nós temos o mesmo cérebro, todos nós temos as mesmas capacidades.
E todos nós temos as mesmas necessidades, todos nós temos os mesmos instintos, os mesmos programas internos que nos impulsionam na direção da evolução, na direção de sobrevivência, na direção do crescimento, na direção do altruísmo, na direção da compaixão, na direção da... Gente, todos nós temos isso em nós. Viemos, nascemos com isso. Não desenvolvemos nesse mundo. Gente, nós não desenvolvemos nesse mundo. E aí eu comecei a ver o comportamento humano e todos eles falavam: isso é uma coisa interna, está no ser humano. E eu comecei a olhar por esse lado. Se está no ser humano, porque era assim que eu funcionava, é assim que eu funciono. Se está em mim, agora imagine só, gente, em mim o que existe? Existem coisas que eu desenvolvo nesse mundo, certo? Existem coisas que eu busco, que eu desenvolvo, que eu aprimoro, tipo, por exemplo, pegar algumas habilidades que todos nós temos, que a habilidade faz parte desse programa interno, mas eu pegar isso e criar uma coisa chamada copiar, modelar. Quem faz, por exemplo, engenharia. Então eu vou com as pessoas que fazem engenharia e aprendo com elas as técnicas, as habilidades que eu precisaria para construir uma ponte, para construir uma casa, para construir qualquer projeto mecânico, qualquer projeto de todo tipo de projeto construídos por essa área. Engenharia de todo tipo. Então, assim, a habilidade vem com você. Mas você, nesse mundo, aprende, aprimora, desenvolve. E você copia médicos, engenheiros, advogados, você copia. Só que tem uma coisa, existem coisas que te impulsionam. Necessidades que existem dentro de você que fazem com que você caminhe na direção dessa evolução. Você vai usando isso, criar assim, as técnicas que você precisa, desenvolver as habilidades para o que você quer. Mas dentro de você já existe o quê? Você pronto. E por que pronto? Aí eu descobri. Pronto, porque o Criador te fez assim. Ele te fez perfeito. Você em si mesmo tem tudo pronto. E você em si mesmo tem tudo. Ele, quando fez esse corpo, olha só, isso aqui foi eu que coloquei, tá? Isso fui eu que coloquei, essa camisa fui eu que coloquei, a barba fui eu que cortei. Só que regular a temperatura do meu corpo faz. Bombear sangue para que tudo isso aqui flua, aconteça, meu coração faz. Me encher de prana, me encher de vitalidade, para que este corpo tenha forças, capacidade de exercer qualquer função nesse mundo, desde um atleta até as funções intelectuais. Esse corpo tem essa habilidade, já vem com ele. Que todos os músculos estejam prontos para eu ser o que quer que eu seja, já vem comigo. A visão, eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas a visão é um negócio fantástico. Precisa da luz para que você enxergue os objetos dentro do teu cérebro. A luz entra pela retina, né, pelos teus olhos, entra por aí refletida, entra por aí, ela entra e fica de ponta cabeça, depois teu cérebro lê. Gente, a audição é uma maluquice, como que ela funciona? Tecnicamente, tecnicamente, quando eu digo o que o Criador fez com este corpo para que você conseguisse ouvir. O mecanismo interno do ouvido, o mecanismo interno da audição é fantástico. O sistema auditivo é fantástico. Os seus olhos.
como você entende. Isso não fomos nós que criamos. Esse corpo, todas as funções automáticas dele, não somos nós, não fomos nós que criamos. Foi o próprio poder que fez esse corpo, fez completo, perfeito. Gente, uma maluquice. E nisso existe um impulso interno que faz com que você busque por conexão. E o resultado é a procriação, o resultado é o relacionamento todo que existe, de pai, de mãe, de filho, de irmão, de primo, de parentes em todo sentido, de amigos, de tudo. Relacionamento nasce de uma necessidade de conexão. A necessidade de conexão está em você, nós não desenvolvemos, nós não a criamos. Nós nascemos com ela. Assim como temos o coração, que não fomos nós que criamos, o pulmão, que não fomos nós que criamos, os centros de energia que nós temos nesse corpo, não fomos nós que criamos, nós também não criamos a necessidade de conexão. Nós não criamos a necessidade de crescimento. As necessidades internas nós não criamos. A necessidade de evoluir, de aprender, nós não criamos. Todo esse comportamento resultante dessas necessidades, nós não criamos. Foi esse poder que fez. Tudo isso está pronto, tudo isso está aí. Não é um acaso, é perfeito. Esse é o maior milagre, não é um acaso, é perfeito. Sabe, todas as inteligências, que foi chamado de inteligências múltiplas, a gente olha tudo isso. Hierarquia. Tudo isso pronto, tudo isso feito, tudo isso perfeito. Eu comecei a me apaixonar por isso. Comecei a me apaixonar pela PNL, falando sobre as necessidades, falando sobre o pensamento positivo. A gente acha que pensamento positivo é uma coisa que a gente tem que fazer. Tipo assim, seja uma pessoa positiva, no sentido de que é melhor você ser positivo do que negativo. Se você é positivo, você atrai coisas boas. Se você é negativo... Gente, isso é uma visão de quem não sabe nada. É uma visão de quem sabe muito, mas quem não sabe nada sobre a técnica usada pelo Criador. O porquê que isso foi feito assim, por que você tem que pensar positivo? Imagine, por exemplo, existe uma coisa chamada SAR, Sistema Ativador Reticular, que está dentro do teu cérebro, lá no centro do teu cérebro, no centro da tua cabeça, está lá, do teu crânio, está lá dentro. O SAR, ele é responsável por selecionar. Porque o exemplo que eles dão no comportamento é assim: quando você olha para uma árvore ou para qualquer coisa, e você fixa teu olhar numa folha dessa árvore, num pássaro nessa árvore, você desfoca todo o resto. O pássaro fica nítido, mas o resto fica desfocado. E se você olha um outro pássaro do outro lado da árvore, de outra cor, um outro pássaro, quando você focaliza aquele pássaro, o outro pássaro que você estava olhando fica desfocado. Isso é porque você não vê tudo ao mesmo tempo. Você vê por seleção, você vê por foco. É como uma câmera, quando você assiste um filme e tem uma pessoa no primeiro plano e no fundo. E quando a pessoa do primeiro plano está falando, a nitidez está nela, o resto está desfocado. E quando aparece uma pessoa chegando lá do fundo, lá no segundo plano, vindo, para que aquela pessoa fique nítida, o primeiro plano se desfoca. Mais ou menos, a gente funciona assim. O teu olho não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Você não consegue ouvir todos os sons ao mesmo tempo. Lembra-se de pessoas que às vezes põem um aparelho auditivo, coloca aquele aparelho auditivo e não se acostuma com ele. Por quê? Porque para ela, porque não aprendeu, né, a hierarquia dos sons, não aprendeu a ouvir os sons mais distantes, aqueles mais baixos, se concentrar no mais baixo, para que desfoque, o SAR desfoque os sons mais altos. Ela não aprendeu isso, então ela põe aquele fone de ouvido, ela era surda, põe aquele fone de ouvido, o som é tão forte
que ela fica não aprendeu e nem tem paciência, não sabe que tem que selecionar os sons, assim como a gente focaliza e seleciona o que a gente está prestando atenção visualmente. Os sons são a mesma coisa. Você vai ouvir uma orquestra, às vezes os sons são altos de vários instrumentos, mas você quer ouvir aquele instrumento lá no fundo, sei lá qual instrumento aquele, mais baixinho, mas você fica concentrado nele. Aqueles sons mais altos da orquestra, você nem presta atenção, você consegue ouvir aquele mais baixo. Às vezes está assistindo um filme, começa a passar caminhão, moto, se você se concentra no som externo, é como se você estivesse concentrado nos sons altos da orquestra. Mas se você presta atenção no som da voz do ator, nos sons que estão no filme, aqueles sons do lado de fora da sua casa, você nem os ouve, porque você selecionou. Isso aí, gente, cara, isso não é comportamento. Pensar positivamente não é comportamento. Onde você foca, você cria nitidez. Entenda essa técnica. Se você foca nos problemas, os problemas ficam nítidos e a solução e as coisas boas ficam fora de foco. Hierarquize suas prioridades. Vejam todas as suas prioridades e hierarquize essas prioridades. Porque se você coloca uma prioridade como foco, as outras ficam desfocadas. Não que elas deixem de existir, gente. Mas se você foca 100% numa coisa, a segunda coisa vai ficar em 90 e pouco. Desculpe, gente. As outras coisas vão caindo na hierarquia. Não é que elas vão desaparecer, vão ficar fora de foco. Mas é um pouco, vai ficar nítida também, mas menos nítida. E onde quer que você foque, aquilo vai ficar para você nítido e vai desfocar o resto. Se você foca no positivo, o negativo fica desfocado. Quando você olha uma pessoa, viu, Luiz? Quando você olha numa pessoa e você foca nessa pessoa, nas qualidades dessa pessoa, os defeitos dela continuarão aí, você vai enxergá-los, mas ficarão fora de foco. Se você foca, depois de um tempo, você para de focar nas qualidades da pessoa e começa a focar nos defeitos, as qualidades ficariam fora de foco. Isso é natural, por isso, pense positivamente. Por isso, faça uma seleção, hierarquize as prioridades suas. Veja tudo que é importante para você, coloca no papel, escreve. Sabe, começa a prestar atenção que existe esse SAR dentro de você, esse sistema dentro de você. Assim como tem tua respiração, teu coração, tem o SAR dentro de você. Você pode pesquisar isso no Google, onde quer que seja. S-A-R. Alguns lugares está escrito SARA, S-A-R-A, ok? Mas é o sistema ativador reticular, ele é responsável por quando você seleciona algo, você foca nesse algo, ele desfoca o resto. Em tudo, no visual, no auditivo, em tudo, em todo, porque ele é uma das coisas naturais desse corpo. Foi feito pelo Criador, ele veio com você, está pronto, é o automático deste corpo. Quando eu comecei a descobrir que muitos dos comportamentos humanos era resultado do não entendimento dos automáticos desse corpo, das coisas desse corpo que são automáticas, eu falei, eu preciso aprender o que existe de automático no corpo. O máximo que já foi descoberto sobre isso eu preciso entender, mas com a minha visão, por quê? Porque eu preciso disso para o meu crescimento espiritual. Eu preciso disso para o meu crescimento profissional. Eu preciso disso para o meu relacionamento. Eu preciso disso para a minha existência. Para eu viver bem nesse mundo, eu preciso entender o básico. E isso é básico. Saber como você funciona é básico. Porque assim sua vida muda. Assim você começa a compreender que as coisas podem ser muito melhores. Se você simplesmente descobrir que, opa, peraí, esse comportamento meu é natural. Eu estou me comportando mal porque eu estou usando o veículo errado. Mas o que me impulsiona a usar algum veículo para satisfazer isso é natural. Então, peraí, eu posso mudar o meu comportamento? Sim. Sabe como? Mudando um veículo. Quais veículos você está usando para satisfazer essa necessidade interna
que como consequência vem o comportamento. Entende isso? As necessidades estão aí. Elas são naturais deste corpo. Agora imagine só. Você tem esse corpo humano, perfeito, cheio de coisas automáticas, inclusive o seu comportamento. Cheio de coisas automáticas. E aí vem uma coisa e faz assim. Eu vou dar um nome para você. E aí batiza você. Você vai se chamar Lael. Ok. Aí eu nasci. Fui chamado de Lael. Então quando uma pessoa olha para esse corpo, ela reconhece esse corpo chamando de Lael. Ok. Então esse é meu número de RG. Tá? Meu registro de identidade. Então começa aí minha identidade. Aí eu começo a crescer. Meus pais chegam para mim e falam, que menininho bonitinho. Aí eu pego e falo assim, eu sou bonitinho. Meus pais chegam para mim e falam, cara, que cara feio que você é, você nasceu tão feio. Eu pego e falo assim, nossa, eu sou feio. E aí você começa a crescer. Seus pais chegam para você e falam, nossa, que menino inteligente. Aí eu falo, nossa, eu sou inteligente. Aí seus pais chegam para você e falam, para, seu estúpido, seu idiota, seu burro. E aí você chega, eu sou burro, eu sou um idiota, Você entendeu? Você vai se identificando com as coisas que começam a dizer sobre você. E aí você se identifica com aquilo, significa, você aceita isso. Você se identificou, vestiu a carapuça, como a gente fala. E a gente começou a crescer. Os amigos nossos dizem, nossa, você é um líder. O outro vem, não, você fica seguindo aquele idiota lá, entendeu? E assim a coisa começa. Você vai para a escola, o professor chega para você, nossa, que aluno inteligente. Nossa, cara, você não tem capacidade nenhuma de aprender, você não aprende nunca. Você é um burro. E aí pronto, você veste a carapuça. E assim você vai moldando uma estrutura que é a tua identidade. A identidade é o RG. E o RG não é só o número. O RG é o nome, número e também a sua estrutura. E essa estrutura não é o que somos. Gente, essa estrutura não é o que somos. O que nós somos é a vida. O que nós somos é a alma. O que nós somos é a luz. Nós somos o observador que está dentro desse corpo. Nós somos o motorista, o piloto. Nós somos a pessoa que está dentro desse corpo, colocado por Deus, neste barro, para existir nesse mundo. Só que nos perdemos. Não nos lembramos disso. Temos tantos véus que nos impedem de ver a realidade. E a realidade é você é perfeito, você é luz, você é energia, você é o espírito, você é o ar dentro da garrafa, Deus é o ar fora da garrafa, que é o mesmo ar dentro da garrafa. O ar da garrafa tem a ilusão de que está separado do ar fora da garrafa, porque isto é a garrafa. Então nós somos o ar dentro da garrafa, mas é o mesmo ar de fora. Mas nós não sabemos disso, nós nos perdemos disso, nós não ouvimos quem tem o conhecimento disso, para nos falar sobre isso. E durante toda a minha vida foi o que eu sempre quis. Eu quero descobrir alguém que tem essa experiência, e eu descobri em 1973. E depois disso eu comecei a desfrutar, e comecei a evoluir, e comecei a aprender como viver com essa experiência, tanto do lado espiritual como do lado comportamental. E aí eu comecei, como eu falei para vocês, a me interessar pelo lado do comportamento, e tive um monte de certificação sobre isso, só para poder aprender, só para poder estar perto das pessoas que entendiam sobre comportamento, não é espiritual não, o espiritual eu já tinha, sobre comportamento, e fui aprendendo, e de repente eu descobri que a minha visão disso, por eu ser uma pessoa que tem conhecimento, era totalmente diferente. Sabe, eu via como Deus, eu via como criação dele, eu não via como comportamento. Não é que isso está dentro desse corpo e pronto. Não está dentro desse corpo. Foi criado. Isso aqui não é um acaso. Os comportamentos humanos não são um acaso. Foram criados pelo ser superior. Foram criados. Isso aqui não é simplesmente um barro. Ele tem um monte de coisas. Ele tem todo um sistema químico que regula a emoção. Se você sente algo, é químico.
Se você sente raiva, é químico. Se você sente medo, é químico. Sabe, aquele monte de adrenalina. Se você sente felicidade, é químico. Endorfina, serotonina, um monte de coisa. Todas as emoções são química. Tudo que você sente é químico. Na verdade, este mundo criado, ele é feito de partículas, como um pintor faz. Quem é pintor, quem é artista plástico, vai se lembrar do que eu vou falar, como eu sou, né? Existe uma técnica que foi chamada por, sabe, algumas pessoas, alguns pintores usaram essa técnica. E essa técnica foi chamada de pontilhismo, alguma coisa parecida. E o que é o pontilhismo? São pessoas que fazem arte, que fazem desenho, criam formas que de uma certa distância você vê a forma. Quando vai se aproximando, ela tem pontos, feita de pontos, que o cara faz com tinta e pincel colorido. Muito de próximo, você vê um monte de ponto, mas não vê, não reconhece nada. Conforme você vai se distanciando, você vê as formas. É uma técnica. Eu fiz muito essa técnica. Tanto com cores, quanto com bico de pena. Bico de pena é igual, você vai, sabe, pegando nanquim, peninha e vai fazendo o desenho. Eu já fiz muito bico de pena, mas muito bico de pena. Eu acho que bico de pena é uma das técnicas mais antigas que eu comecei a desenvolver. Isso eu estou falando lá meus 4, 5 anos de idade, gente. É sério, eu já desenho desde essa idade. E eu me lembro que eu fazia isso, né? E fui crescendo usando bico de pena. Depois eu pegava o pontilhismo, eu comecei a desenvolver e criar essa arte de pontilhismo para mim, né? Não tinha acesso a que outras pessoas faziam isso. Eu comecei por cores e fazer com tinta, o que eu usava com nanquim, com guache, e aí comecei a pintar aquarela. E aí eu descobri o seguinte: assim como eu criava alguma coisa, e eu olhava essa natureza, eu copiava as formas da natureza da minha arte. Eu olhava e falava, bom, aquela ali eu gosto, então eu vou desenhar aquilo na minha arte. E aí eu fui descobrir uma coisa. Cara, a minha arte é uma réplica. O Criador pôs em minha arte porque está nele a obra-prima da criação. Eu só estou fazendo uma pequena arte, uma pequena mostra da arte dele, da obra-prima dele, da capacidade dele, porque ele é o artista. Então isso a gente sabe, ele é o artista, né? Ele é o artista. E nós temos um pouco dele em nós. Por quê? Porque tudo que existe criado nesse mundo é ele manifesto. Se existe nesse mundo uma coisa chamada música, matemática, artes de todo tipo, talentos de todo tipo, se existe nesse mundo tudo isso, é porque ele é, em essência, tudo isso. Esse mundo é uma manifestação dele. Gente, quando eu falo manifestação, eu não estou falando que ele está lá e criou. Não. A criação é ele. O que nós somos, nada mais é que ele manifesta. Nós não fomos criados por ele. Isso é uma maneira de entendimento. É uma metáfora que criamos para entender. A criação toda é ele. Nós somos ele. Tudo que existe, até o que chamamos de que não existe, tudo é manifestação dele. Imagine uma criatura aqui, outra criatura aqui. O intervalo entre as duas é o intervalo criado por ele. Não existe o intervalo. O silêncio é uma criação. O nada é uma criação. A distância é uma criação. O tempo é uma criação. Tudo é criado por ele.
Não existe vácuo. O vácuo é criação. Não existe nada. O nada é criado. Existe um objeto, outro objeto e a distância. A distância é uma criação igual ao objeto. Quando você olha um buraco e você fala não há nada ali, é um buraco, não tem nada ali. A forma e o buraco, esse buraco é criado, é uma forma. Quando você vê uma flauta, a matéria da flauta é criada. O espaço vazio, por onde é possível tirar e emitir um som, é criado. Quando você pega a tinta, o pincel, e você leva o pincel até a tinta, para que você faça essa arte, essa habilidade, é criado o pincel, a tinta, as cerdas, é criado a tinta, as cores, é criado o espaço que você pode levar o pincel até a tinta e por onde você dirige o pincel na tela em branco. Tudo é criado. Não é criado o pincel, não é criada a tinta e aqui não tem criação. Deus não criou a pedra e outra pedra e outra pedra. Não, Ele criou a pedra e o espaço entre as duas. O espaço é criação. Tudo que existe é criado, não existe absolutamente nada. E o que não existe é criado para não existir. É a não existência. Por isso diz, Deus é o nada. Antes de tudo que você conhece, havia o nada pleno. A energia, a luz não é criada. Deus não foi criado. Ele cria. Na verdade, ele não cria. Gente, a criação é a exteriorização dele, não é criado por ele. Senão não seria onipresença, onisciência e onipotência. Pensa nisso. Gente, meu tempo da live de hoje acabou. Obrigado pelas pessoas que estiveram comigo. Peguem o telefone que eu deixo no primeiro comentário. No primeiro comentário desse vídeo, assim que terminar, eu vou colocar meu telefone. Vocês peguem esse telefone, é meu telefone pessoal. E aí vocês podem, porque aqui eu estou fazendo a live pelo celular, eu não consigo responder. Eu vejo as pessoas que estão comigo e falo, o que eu faço? Eu não posso responder. Eu ainda não consegui a pessoa que vai chegar aqui e programar para mim, para que eu possa ter a gravação no celular e no meu note, os comentários em separado, para que eu possa responder. Sabe, enquanto eu estou gravando o vídeo, eu posso falar, oi Cavalli, como é que está você? Entendeu? Oi Meire, como é que está você? Oi Leila, tudo bem? Sabe, eu não posso fazer isso porque eu não tenho como. Entende? Obrigado, gente, por estarem comigo hoje. Esse vídeo estará gravado depois. Vocês podem assistir inteiro, quem não viu todo, pode compartilhar. E quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, mais vocês compartilhando, mais pessoas terão acesso. Porque o que eu tenho para oferecer a vocês é a experiência que eu tenho. A meditação que eu aprendi lá em 1973. Essa é minha missão, essa é minha finalidade. Te permitir ter acesso a ela e te ajudar a pegar tudo aquilo que eu aprendi. Te dar acesso a tudo que eu aprendi. Tudo que eu desenvolvi, tudo que vai ser possível passar através de uma live. E, no futuro, com possíveis cursos, que eu tenho todos prontos, que eu dou esses cursos, mas que eu não ofereci ainda para vocês. Ok? Obrigado, amigos. Graça e paz. Fiquem com Deus. Até amanhã, 6h33.